Vamos lá, hoje super revisão de véspera, PRF, amanhã é a prova, vamos lá. Eu vou comentar com vocês aqui o material sobre Direito Processual Penal e Legislação Penal Especial. Vamos lá, não tenho muito tempo, então você que está aí se preparando, vamos fazer uma super revisão para que você veja aí os principais pontos que podem aparecer na sua prova amanhã, tudo bem? Então nós não vamos estudar nada, que nós vamos revisar e vamos revisar aí tudo, né? Praticamente toda a parte processual penal e também a legislação penal especial, os principais pontos, né? Obviamente, da legislação penal especial. Então vamos lá, sem maiores delongas, vamos fazer aqui o primeiro slide. Aqui eu falo sobre o conceito de inquérito policial, né? Muito difícil que caia o conceito, mas é bom que você daí extraia algumas outras facilidades dentro do conceito. Olha lá, um procedimento administrativo de caráter inquisitivo e cunho investigatório deixar o quê? A materialidade e indícios de autoria, a fim de que o titular da ação possa ingressar ou com a ação penal pública, o caso do Ministério Público, a ação penal privada é o caso do querelante por meio de queixa-crime. Aí as características do inquérito policial aí já são possíveis de serem cobradas dentro do seu concurso. O inquérito ele é escrito, não pode ser oral. Ele é sigiloso, a investigação ela é sigilosa, né? Não é aberta ao público. Oficiosidade e obrigatoriedade deve ser instaurada investigação de ofício em se tratando de ação penal pública incondicionada, no caso de roubo, homicídio, furto. Oficialidade, ao caso do delegado de polícia, é o competente, é aquele que tem atribuição para presidir inquérito policial. Ele é dispensável, não é indispensável. É dispensável porque, havendo já elementos, o titular da ação penal pode ingressar com a ação competente, né? Nós podemos também falar o seguinte: além do inquérito policial, tem outros tipos de investigações, como inquérito civil, inquérito parlamentar, né? Tem o inquérito administrativo e assim por diante. Inquisitivo, não há contraditório nem ampla defesa, as provas são analisadas pela autoridade policial e ele é indisponível, né? Existe a questão da indisponibilidade do inquérito policial, que nós vamos falar lá no final, né? Depois de instaurado o inquérito policial, ele deve ir até o final, né? Não pode parar uma investigação, a menos que tenha uma decisão judicial aí de um tribunal, tudo bem? Depois nós temos a notícia do crime e grau de cognição, que faz parte aí do edital do seu concurso. Olha lá, cognição direta ou imediata, a autoridade policial toma contato diretamente com a infração penal, tá? Ou ela é muitas vezes provocada, ou seja, indiretamente ou imediata, ou por meio de requisição do MP, requisição do juiz, ou a vítima, né, vai até a delegacia e pede para fazer um boletim de ocorrência, ou requisição do ministro da Justiça, tudo bem? Então são alguns exemplos da cognição indireta. O requerimento da vítima é o mais comum, né? A vítima pede, ela dá ciência da notícia do crime para a autoridade policial, correto? E aí, no estado de São Paulo, né, a prova é para o PRF, né, mas enfim, nos outros estados deve ser similar, é registrada a ocorrência, né, por meio de um boletim de ocorrência ou registro digital de ocorrência, enfim, há vários nomes aí para essa formalização, tudo bem? Mas o importante é que a notícia do crime, ela pode ser direta, indireta ou coercitiva, obrigatória, ou seja, é possível que a própria notícia do crime já seja o quê? Objeto da confecção de um auto de prisão em flagrante delito, tá? A gente volta no artigo 8º, quando a gente for falar dos artigos 301 e 302 do CPP, que fala sobre a prisão em flagrante. Tudo bem? Vamos avançar. Aqui não temos muitas dúvidas, né? Vamos ver outros pontos. Tem a delatio criminis, olha lá. Tem a comunicação do crime, né?
a notitia criminis, né, em latim, e nós temos a delatio criminis. O que é a delatio criminis? É a comunicação de um fato feito pela vítima ou qualquer do povo como regra identificada, tá? Como regra identificada. Ela se divide em outras três: postulatória, simples e inqualificada. Por quê? Na postulatória, olha lá, a vítima ela já requer não só a notícia do crime, mas ela quer providências. Ela quer que se instaure uma investigação criminal, tudo bem? Essa é a postulatória, muito interessante, né? Delatio criminis, e ela é postulatória. Ou a simples, em que ela não requer, tá? Mas ela não requer, ela é feita pela vítima, mas diferente da anterior, essa apenas comunica o fato à autoridade policial, ou seja, ela só quer registrar o fato. Existe isso, tá, gente? Existe uma pessoa que, existe, por exemplo, um crime de lesão corporal, né? Eu só quero registrar que a pessoa me agrediu, mas não quero representar, tá? Eu não quero ofertar representação criminal. Já no primeiro caso há representação criminal, na postulatória. Na simples não há. Isso ocorre também muito na ameaça, tá? Aí eu quero só registrar. Se alguma coisa acontecer comigo, essa pessoa é o principal suspeito, tá? De ter me matado, digamos assim, mas não quer representar. Ela não quer dar início às atividades de polícia judiciária. Isso acontece, tá? Eu vejo até com certa frequência isso. E a inqualificada, também denominada de denúncia anônima ou apócrifa, né? Aqui inqualificada, não há qualificação, a pessoa não quer ser identificada. Todas as demais aqui, as anteriores, ela tem previsão legal, né? Existe a questão da representação ou não, né? Com a representação ou sem a representação. E a inqualificada, ela é baseada na jurisprudência, né? A jurisprudência admite que as notícias anônimas, né? Mas ela diz o seguinte, né? Elas não podem constituir fonte de informação de provas que não podem ser simplesmente descartada pelos órgãos do Poder Judiciário. Olha, é possível a notícia anônima, mas ela não autoriza a propositora de ação penal ou mesmo na fase de investigação preliminar o emprego de métodos invasivos de investigação, como a interceptação telefônica ou busca e apreensão, né? Salvo, aí existe uma ressalva da própria jurisprudência, quando tiver a confissão, né, do acusado ou materialidade, tudo bem? Então essa é a jurisprudência da inqualificada. Vamos avançar aqui, é a que mais é pedida, tá? As diligências investigatórias do artigo 6º do CPP. Aqui diz o seguinte, olha, na ocorrência de uma infração penal, o que deve ser feito? O que deve ser feito aí pela autoridade policial? Não decorem isso aqui, tá? Seriam uns 10 mandamentos, digamos, da autoridade policial. Ele é meio intuitivo. Então vamos lá, sem olhar para o quadro, vamos tentar lembrar aqui. Olha só, a ocorrência de um crime, a autoridade policial deve ir até o local do crime, né? Providenciando para o quê? Para a preservação do local, para que não se altere o estado das coisas, tá? Que mais? Tem que pedir perícia, né? Tem que requisitar perícia técnica para o local dos fatos. Tem que ouvir vítimas, tem que ouvir testemunhas, tem que ouvir o indiciado, né? Na verdade, ouvir o investigado, tá? Ouvir possíveis suspeitos. Veja, sem olhar para o quadro, a gente já consegue deduzir muitos dos mandamentos do artigo 6º do CPP. Olha só, falei de perícia aqui, depois ele fala requisitar exame de corpo de delito e outras perícias, identificação do investigado, a qualificação, a vida pregressa dele, folha de antecedentes, tá? E por último aí, colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência, o nome e contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos indicado pela pessoa presa. Essa é a última aí, a atualização do artigo 6º, quando fala aqui da Lei 13.257 de 16, que é a lei que introduziu a primeira infância no Brasil, tudo bem? Espero que vocês lembrem aí todos esses mandamentos. Depois, indo para o próximo slide, nós já temos o quê? Nós já temos a reprodução simulada dos fatos ou a reconstituição do crime, né? O que significa? Olha, é uma prova produzida durante a investigação criminal, tem interesse para a investigação criminal, mormente aí para o inquérito policial, né, que é o instrumento que investiga aí 90%, né, dos crimes comuns ocorridos no Brasil, e aí
é possível, muitas vezes, fazer a reprodução simulada, que é um meio de prova, tá? E onde ele está, professor? No artigo 7º, pela sequência do CPP. Então ele fala, se possível, faz, tá? Para saber o quê? Os fatos tais quais como eles se sucederam, para atingir o princípio da verdade real, tudo bem? Vamos fazer? Vamos. Geralmente crimes muito graves, latrocínio, estupro, né? Mas não a questão, né, sexual, mas enfim, se teve um homicídio juntamente aí, latrocínio, enfim, crimes que demandam aí uma certa repercussão social e também necessitam de uma resposta do Estado, tudo bem? Exceto, quando que a gente não vai fazer a reprodução simulada dos fatos? Quando não contraria a moralidade ou a ordem pública, tá? A moral, os bons costumes e a ordem pública, tudo bem? Tem casos de explosão, não é possível fazer, caso de desmoronamento, o crime estupro, né? Se for apenas a questão do estupro, também não há para fazer reprodução simulada dos fatos, exceto se for um estupro com outro crime aí, né? Um latrocínio, um homicídio, aí tudo bem. E o valor probatório do inquérito policial. Qual é o valor probatório do inquérito policial? O inquérito policial é um meio de prova, né? Ele produz prova ou produz elementos de informação? Olha só, essa questão é muito cobrada, a questão das provas produzidas durante o inquérito policial tem valor. As provas produzidas durante o inquérito policial têm valor relativo. Esse é o básico, né? Valor relativo. Mas a lei, depois do 155, ela vai além, né? Ela vai além disso. O juiz não formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial e a decisão não pode ser exclusivamente produzidas. A prova produzida durante o inquérito policial não pode ser produzida exclusivamente colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares irrepetíveis e antecipadas. Tudo bem? Então não pode ser uma prova produzida exclusivamente durante o inquérito policial e contra o investigado. Se for a favor, pode, hein? Cuidado com isso, tá? Produzida apenas durante o inquérito policial e é contra o investigado, não pode usar, tá? Exclusivamente. Se tiver outras provas também, aí pode, tudo bem? Aqui, como é revisão, nós não vamos aprofundar esse assunto, tudo bem? Vamos só comentá-lo. Depois, indiciamento. O que é o indiciamento? Indiciamento não está no CPP, mas está como tema lá da PRF. Indiciar significa apontar uma pessoa como sendo investigada, tá? O delegado, a autoridade policial, ela informa, diante dessas provas colhidas ou diante dos elementos de informação produzidas durante o inquérito policial, podemos apontar A, B e C como sendo o quê? Possíveis atores, tá? Então, indiciar alguém, primeiro que indiciar significa apontar como autor, né? Indiciando, tá? E se aponta alguém como autor, aponta a pessoa como autor, deve ser aqui durante os atos de polícia judiciária. Não está no CPP, mas está no artigo 2º, parágrafo 6º da Lei 12.830 de 13, tudo bem? Tá lá. Então, o indiciamento, ele fala, é privativo da autoridade policial, faz-se durante o inquérito policial, deve ser por ato fundamentado e deve indicar autoria, materialidade e circunstâncias, tudo bem? A jurisprudência vai no mesmo caminho. Aliás, a jurisprudência desde sempre já falava isso. Quem tem que indiciar é o delegado, o MP não indicia e também o juiz não faz indiciamento, tudo bem? Vamos avançar, vamos continuar aqui aprofundando o tema, tudo bem? Vamos falar aqui sobre, passamos aqui, indiciamento, vamos falar sobre os prazos do inquérito policial, item 9. Prazos do inquérito policial, muito simples, né? 10 dias não prorrogáveis se for investigado preso. Esse é o prazo do artigo 10 do CPP, tá? Crime comum. Agora, se tiver que ser prorrogado esse prazo, 30 dias, né? 30 dias são os prazos prorrogáveis. O que eu vejo na prática durante os inquéritos? O juiz dá 60 dias, 90 dias de prazo. Pode, tá? Porque ele está indo além do prazo legal. O prazo legal é 30 dias prorrogáveis. Agora, crimes de competência da Justiça Federal, PRF,
Aí aplica-se qual lei? Aplica-se, nos casos de inquérito policial federal, a lei 5.010 de 66, que dá 15 dias de prazo para investigado preso, podendo ser prorrogado por mais 15 dias a pedido da autoridade policial. E solto, ela é omissa, como a lei é omissa no investigado solto, aplica-se o CPP, que dá 30 dias prorrogáveis, podendo o juiz dar um prazo maior do que esses 30 dias, ok? O juiz pode dar um prazo maior que esses 30 dias. Vamos lá? Depois, o poder requisitório do delegado nos artigos 13, 13A e 13B. Veja, em se tratando de tráfico de pessoas, esse tema aqui é muito importante, tá? Tráfico de pessoas. É possível a autoridade policial fazer requisição direta de dados e informações em se tratando de crimes relacionados ao tráfico de pessoas, sequestro, cárcere privado, redução à condição análoga de escravo, o próprio crime de tráfico de pessoas, sequestro relâmpago, extorsão mediante sequestro e tráfico de crianças e adolescentes. Olha só, aqui pode requisitar diretamente, tá? De órgãos públicos ou privados, e esse, o que vai requisitar? Dados e informações cadastrais das vítimas ou de investigados. Deve ser atendida no prazo de 24 horas, contendo o nome da autoridade requisitante, o número do inquérito e a identificação da unidade de polícia judiciária respectiva. Olha, dados e informações de vítimas e de suspeitos em se tratando de crimes relacionados ao tráfico de pessoas, requisição direta nos termos do 13A. E a quem é requisitado os órgãos públicos ou privados devem responder no prazo de 24 horas. Cuidado para você não confundir com o 13B. O 13B, que é exatamente aqui esse item B, é uma requisição com autorização judicial, nos mesmos crimes relacionados ao tráfico de pessoas. O MP ou o delegado vai requisitar com autorização judicial, tá? Inicialmente com autorização judicial, mas aí não é dados e informações. O que ele vai disponibilizar? As herbes que permitam localizar vítimas ou investigados, tá? Então, se vai oficiar aqui, pedindo para herb informar a localização de vítimas ou de investigados, aí é com autorização judicial. Inicialmente, é com autorização judicial. Por quê? Eles devem informar num período de não superior a 30 dias, renováveis e tal, no prazo de 12 horas, tá? O juiz deve dar uma decisão no prazo de 12 horas, tudo bem? E se o juiz não der uma decisão judicial no prazo de 12 horas, aí o juiz o delegado ou MP requisita diretamente a informação das herbes, tá? Visando localizar vítimas ou investigados. E aí comunica o juiz que ele foi inerte, que ele foi aí omisso, tá? E disse, olha, diante da urgência do caso, né, foi comunicado diretamente, tudo bem? Lá o prazo do 13A é 24 horas, do 13B é 12 horas e também 72 horas para registrar, para ser instaurado o inquérito policial, tudo bem? Então cuidado com esse 13B, que ele fala, tudo bem? No prazo de 12 horas, se o juiz não se manifestar, a autoridade competente requisita as empresas prestadoras de serviços de telecomunicações que disponibilizem imediatamente as herbes que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso com imediata comunicação ao juiz. Entenderam? Vamos só repassar esse 13B. Primeiro precisa de autorização judicial. O juiz tem 12 horas para decidir. Não decidiu em 12 horas. Se ele decidiu, tudo bem. Não decidiu em 12 horas. Aí requisita diretamente as empresas de telefonia e comunica o juiz. Tudo bem? E aí os prazos aqui são de 30 dias, não podendo ser superior a 60 dias. Para prazo de superior a 60 dias, sempre com a autorização judicial. Tudo bem? Vamos lá, vamos passar mais um slide aqui. Depois, características do relatório final. Características aquelas do próprio CPP, né? O que precisa ter o relatório final?
tem que descrever minuciosamente tudo o que aconteceu, provas que foram produzidas, provas que não foram produzidas, né? Uma capitulação provisória relacionada aos fatos, é isso, tá? As características do relatório final é assim, tudo que foi apurado deve-se o quê? Fazer um resumo, um apanhado de tudo que foi produzido durante o inquérito policial. E ele é remetido para quem? Para o MP ou para o juiz? Pela lei, legalmente. O inquérito policial é remetido ao juiz, tudo bem? Ele é o imediato, artigo 10, parágrafo 1º, 19 e 23. Mediato ao MP, tudo bem? Por quê? Porque o juiz recebe o inquérito policial e dá vista ao MP, tá? Continua assim, não mudou. Se você ouviu diferente aí, cuidado, legalmente é assim. Pelo menos no estado de São Paulo se aplica assim também, tudo bem? O juiz realmente ele recebe e ele verifica. Por quê? Porque nem sempre vai para o MP, né? Pode ser mediante apuração de ação penal privada, tudo bem? Ou pode ser no mesmo caso, pode ter ação penal pública e ação penal privada, tá? Eu remeti um caso para a justiça recentemente que tinha ação penal pública e também ação penal privada. Se eu não me engano era dano e lesão corporal, né? Então, lesão corporal era lá mediante representação da vítima, ação penal pública. E o dano, ação penal privada, tá? Então, vai para o juiz dá a decisão, ou seja, olha, o MP se manifeste sobre a lesão corporal. Intime-se a vítima para manifestar aí o prazo para ingressar com a queixa-crime, tudo bem? Então, esse é o motivo porque os autos de inquérito policial são remetidos ao juiz, tudo bem? E é isso aí. Vamos passar aqui mais informações para você para a prova, tá? Arquivamento e desarquivamento do inquérito policial. Lá atrás eu falei, olha, a questão de arquivar do princípio da indisponibilidade, né? Instaurou inquérito policial, seja ele de cognição imediata, mediata, coercitiva, instaurou inquérito policial, vai até o fim. Tá? Até o fim que eu digo, o juiz vai ter que se manifestar sobre o inquérito policial, por isso que vai até o final. Mas como que se dá o arquivamento? É uma decisão complexa, tudo bem? Decisão complexa, porque depende de manifestação do MP, seguido de uma decisão judicial. Então o MP se manifesta e o juiz arquiva ou não, tudo bem? Então, o MP não está convencido da ação penal, também não faltam provas, enfim, ele quer arquivar, né? Ele acha que não vai ter utilidade nenhuma aquele processo. Ele pede o arquivamento, faz uma promoção de arquivamento. O juiz se concorda, dá uma decisão, tudo bem? Por isso, o CPP expresso, o delegado não pode arquivar autos de inquérito policial, tudo bem? Agora, o que é mais pedido não é nem só isso, tá? É o seguinte, arquivou inquérito policial. Toda a promoção de arquivamento eu vejo com a ressalva do artigo 18 do CPP. Qual é a ressalva? Novas provas, novas pesquisas, novos elementos de informação, tá? Se tiver alguma prova nova, é possível fazer o desarquivamento, tudo bem? Se tiver uma prova nova, é possível fazer o desarquivamento, ó. Depois de ordenar o arquivamento do inquérito policial pelo juiz, por falta de base para denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. E até a súmula 524 do STF não vinculante, tudo bem? Que vai na mesma direção, tá? Então arquivou, cuidado aí com decisões, né? Então, decisão aí que diz que o crime está prescrito, não tem mais como nem por novas informações, tá? Desarquivar, tudo bem? Mas agora arquivou por falta de provas, pode ser desarquivado, tudo bem? E aí continua a investigação. Vamos passar, parte de inquérito policial, nulidade da prova. Aqui a gente já vai para a parte da prova. Prova nula, né? Tem um capítulo lá no edital, nulidade da prova. As provas são inadmissíveis, as provas obtidas por meios ilícitos, tá? A prova ilícita é inadmitida, ela não é nula nem anulável. Ela não é admitida no ordenamento jurídico. Isso é um postulado constitucional. Prova ilícita não é admitida, tá? Não esqueçam isso. Prova ilícita não é admitida, tá? E aí, só que fica o seguinte, ó, algumas provas aqui, elas podem ser válidas, mesmo aquelas produzidas por meios ilícitos. Então a regra geral é que nenhuma prova ilícita vai ser admitida. Agora, o CPP, no artigo 157, ele faz ressalva. Pô, mas toda prova ilícita não vai ser admitida?
exceto se não ficar evidenciado um nexo de causalidade entre as provas, entre a prova ilícita e as demais provas, e se for produzida por uma fonte independente. Isso é lei, tá? Isso é lei que alterou o CPP, é a Lei 11.690 de 2008. Então isso tá na lei, tem que saber. Não é jurisprudência. Foi construído com base em jurisprudência não só brasileira, mas também de outros países. E hoje tem que ser seguida, tá? Então, lembre-se de nexo de causalidade e fonte independente. São as palavras mágicas aqui, tá? Então, como regra, são inadmissíveis as provas ilícitas e elas devem ser desentradas do processo. O juiz não pode ter contato com essa prova, tudo bem? Agora, as duas ressalvas. Produzida por fonte independente, não tiver nexo de causalidade entre umas e outras, entre as provas, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras, tudo bem? Depois de prova, o que a gente tem para ver aqui? Reconhecimento de pessoa ou coisa. Reconhecimento de pessoa ou coisa. É um tipo de prova. Dentre os meios de prova lá, é um meio de prova nominado previsto no CPP. Reconhecimento de pessoa ou coisa. É pessoa que é presencial, tudo bem? A lei não trata do reconhecimento fotográfico, embora ele seja válido, tá? Aqui eu estou tratando de reconhecimento pessoal, de pessoa ou coisa, tudo bem? Qual que é a regra, tá? Tem esses 4 passos aqui, tudo bem? Para o reconhecimento de pessoa. Primeiro, tem lá uma pessoa detida e eu tenho a vítima. E aí tem que fazer um reconhecimento. Por quê? Porque antes eles tiveram aí, passaram por uma situação criminosa, né? Um roubo ou uma outra situação. Geralmente se faz no roubo, mas nada impede de fazer, por exemplo, uma receptação, né? Porque o reconhecimento vai dar negativo, né? Na receptação. Mas no roubo, que o agente aborda a vítima e depois ele empreende fuga e é detido em outro lugar, temos que fazer o reconhecimento. Mas antes de efetuar o reconhecimento pessoal, a lei diz o seguinte: a vítima deve descrever a pessoa a ser reconhecida. Como que ele é, se ele é branco, se ele é negro, se ele é alto, se ele é baixo, se ele é forte, se ele é fraquinho, se ele é miudinho. Então, a vítima deve descrever, até roupa, pode descrever também, se é louro, tem cabelo preto, castanho, assim por diante, tá? E depois, descreveu, aí vamos pro reconhecimento pessoal. A pessoa a ser reconhecida deve ser colocada, se possível, com outras pessoas semelhantes. Veja, aqui é o principal erro dos candidatos, é esse. É ser possível, não é obrigatório, tudo bem? Ser possível colocar, não tem outras pessoas, não coloca, tudo bem? Se não tem outras pessoas, não coloca e justifica porque não colocou, porque não colocou com outras pessoas semelhantes, porque não havia pessoas ou não havia pessoas semelhantes, tudo bem? Aí depois, o que a pessoa vai fazer? Agora, a vítima está com medo, aí a autoridade policial vai providenciar para que essa não veja aquela, tá? Aquela sala CSI, né? Então vai olhar para aquele vidrinho que a vítima vê o autor e o autor, possível autor, não vê a vítima, tudo bem? E o quarto e último ato vai fazer o auto de reconhecimento, seja ele positivo se reconheceu ou negativo se não reconheceu. Veja, deve ser um reconhecimento 100%, hein? Não basta 90% e assim por diante. O reconhecimento de objeto vai seguir esses passos na medida do possível, tudo bem? Vamos para o próximo meio de prova aqui. Tá? Vamos para a acariação. Acariação, colocar cara a cara ou frente a frente, tá? Então, colocar cara a cara ou frente a frente. Acariar, tudo bem? Tem os passos também da acariação, tudo bem? Pode ser produzido entre testemunhas, entre acusados, entre vítimas ou entre todos esses indistintamente. Tem os passinhos, ó. Requisitos da acariação: já tenham prestado a informação, declaração, testemunha, sejam divergentes e o último, seja relevante, hein? Relevante, tá? Não vai fazer uma acariação para produzir uma prova irrelevante para o processo. Prova irrelevante não se produz, tudo bem? Então lembra desses 3 passinhos também. No reconhecimento de pessoa ou coisa, 4 passos. Aqui 3 passos. Já tenha prestado a informação, ela é divergente, ela é relevante. Tenham prestado, divergente e relevante. Direta entre presentes e a acariação indireta entre pessoas
ausentes. Vamos para o próximo slide aqui, tem bastante coisa para ver, por isso que eu estou indo um pouco rápido, tudo bem? Depois, busca e apreensão. Busca e apreensão também lá, a última prova, meio de prova nominado presente lá no CPP, tá? Aqui visa localizar pessoa ou coisa determinada. Cuidado para a diferença de busca pessoal e busca domiciliar. Na busca pessoal não precisa de autorização judicial, não precisa de autorização judicial. E aí a palavrinha-chave é fundada suspeita, tá? Fundada suspeita. Então é aquela abordagem na via pública, né? Abordar veículos, abordar pessoas, desde que tenha fundada suspeita do quê? De crime, tudo bem? De objetos ilícitos em poder da pessoa que recai a prova, tudo bem? 244, a busca pessoal independente de mandado, no caso de prisão, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos criminosos. Diferente é a questão da busca domiciliar. Busca domiciliar precisa de autorização judicial, a busca domiciliar precisa de autorização judicial e vai se enquadrar em casos de fundada razão, no caso do artigo 240, parágrafo 1º do CPP. Não precisará de mandado, né, de autorização judicial em caso de busca domiciliar, e em caso de flagrante, desastre, socorro ou quando tiver consentimento do morador, tudo bem? E a gente pode até acrescentar se o juiz estiver pessoalmente presente durante a busca, tudo bem? Depois aqui, atendendo ao artigo 5º, inciso 11 da própria Constituição Federal. Depois, vamos ver as hipóteses, as circunstâncias do artigo 240, parágrafo 1º? Vamos, né? Olha lá, linha A até H. Olha lá. Prender criminosos dentro de residência. Busca e apreensão. Apreender coisas achadas por meios criminosos. Busca e apreensão. Instrumento de falsificação que estejam falsificados. Busca e apreensão. Arma, munição e objetos utilizados na prática de crime. Busca e apreensão. Cartas abertas ou não. Objetos necessários à prova da infração, defesa do réu. Apreender cartas ou não aqui é de duvidosa constitucionalidade. Apreender vítimas de crime em caso de extorsão mediante sequestro. Qualquer elemento de convicção. Vamos passar também aqui para a gente não perder tempo. Vamos ver a questão aqui da legitimidade da busca e apreensão, requisitos e também a busca em mulher. Gente, legitimidade para a busca e apreensão. Na fase do inquérito policial, é o delegado que vai representar pela busca e apreensão. Na fase processual, pode ser pelo MP, o assistente do MP ou o próprio réu. Tudo bem? Raro, né? Mas há possibilidade. O que interessa pra gente é a legitimidade do delegado de polícia na fase do inquérito policial. Ele representa pelo mandado de busca e apreensão dentre aquelas circunstâncias que autorizam do 240, parágrafo 1º do CPP. Tudo bem? Tranquilo? Depois tem os requisitos do mandado, né, de busca e apreensão, os requisitos do próprio, que deve conter o próprio mandado, tá? Quem vai fazer o mandado? O escrevente lá do fórum, assina o juiz, o motivo e a finalidade da busca e apreensão. E tem que identificar o endereço da diligente proprietário que vai sofrer a busca, tudo bem? Por isso a dificuldade do mandado de busca e apreensão coletivo, porque a própria lei diz que deve ter um proprietário que vai sofrer a busca, tudo bem? A identificação de quem é a propriedade que vai sofrer esse ato invasivo, tudo bem? E a busca em mulher. A busca em mulher é possível, tem regramento e cuidado na hora da prova, tudo bem? A busca em mulher, preferência, não é exclusivamente, é preferencialmente por outra mulher, tá? Homem faz a busca com outro homem, mulher, preferencialmente uma outra mulher, salvo se houver prejuízo ou retardo da diligência, devidamente fundamentado, tá? Vocês estão prestando PRF, muito cuidado com relação a isso. Estamos falando de PRF Brasil inteiro. Pode ser que num local aí ermo do Brasil, dos rincões do Brasil, a busca tem que ser realizada por um homem, porque se não for realizado não tem mulher, né, naquela localidade, e até solicitar o apoio de uma mulher vai ter prejuízo da diligência, ou mesmo um retardo,
né, da diligência. Então, muito cuidado. Quando eu trato desse tema, eu sempre faço as ressalvas, tá? Cuidado com essa questão, ainda mais tratando de um concurso nacional como é o da PRF, tudo bem? Então, cuidado como a PRF vai colocar a questão, que pode ser que ela queira exceção. Pode ser que ela queira exceção. Mesmo que o homem faça a busca numa mulher, sempre é possível, desde que tenha esses requisitos, mas aí também, cuidado pela violação à intimidade da pessoa, da mulher, tudo bem? Depois, avançando, prisão em flagrante, tá? Ainda estamos no CPP, hein? Revisão, ainda estamos no CPP. O último tópico é prisão em flagrante. Prisão em flagrante está lá no 301 e seguintes, né? Prisão em flagrante. O que é a prisão em flagrante? É a certeza visual do crime. Gosto muito desse conceito, que ele é simples e objetivo. Certeza visual do crime. A gente sabe, olhando de visu, que um crime está ocorrendo. Ou pega ladrão. Sujeito do flagrante pode ser ativo e passivo. Ativo, sujeito do flagrante, ativo, que é aquele que executa a prisão em flagrante. Qualquer pessoa pode executar uma prisão em flagrante. Qualquer pessoa pode deter alguém que esteja numa situação flagrancial. Esse é o facultativo. Agora, você, quando entrar no concurso da PRF, vai ter o dever de deter quem quer que esteja em flagrante delito, né? Passa do poder para o dever. Muito cuidado, hein? E o passivo é aquele sobre o qual recai a conduta criminal, ou seja, aquele que vai ser preso, né? O passivo é aquele que vai ser preso, tudo bem? Como regra, no Brasil, qualquer pessoa pode ser presa em flagrante. Tem as exceções, tá? O presidente da República não pode, né? Alguns agentes políticos, lá, juízes, MP, deputados, salvo por crime inafiançável. Tem os crimes de menor potencial ofensivo, que faz o termo circunstanciado. Tem os adolescentes infratores, que não são presos em flagrante, são apreendidos. Tem a questão do crime de trânsito também, né? E que a própria lei, ela excepciona, tá? No 301, ela excepciona aquele que presta integral presta um efetivo e integral socorro para a vítima acidentada do trânsito. Então existem as exceções. E a atribuição para a confecção do auto de prisão em flagrante, ela será da autoridade policial cuja circunscrição ocorreu a detenção, tudo bem? Então vamos supor lá na questão da PRF, né? O policial rodoviário federal fez a prisão lá na Dutra, ou fez na Fernão Dias, tá? Aquela circunscrição policial pertence aí a uma delegacia de polícia em caso de crime comum, estadual, ou se for um crime federal, aí provavelmente deve ter uma superintendência da Polícia Federal, tudo bem? Então existe a autoridade policial responsável para a confecção do auto de prisão em flagrante, tudo bem? Avançando, vamos lá, mais coisas aqui. As modalidades de prisão em flagrante, o flagrante pode ser próprio, verdadeiro ou real, impróprio, irreal ou quase flagrante, presumido, ficto, assimilado ou permanente. Veja, o próprio agente está praticando a infração penal ou acaba de cometê-la. Ele está no local do crime ainda. Já o impróprio ou quase flagrante, não, né? Ele é perseguido logo após. E o flagrante presumido, ele é encontrado logo depois, com objetos, armas, que façam presumir ser ele o autor da infração. Aí nós temos as etapas do flagrante, captura do preso, que eu falei que pode ser qualquer pessoa, condução coercitiva, lavratura do auto de prisão em flagrante, em regra pela autoridade policial, recolhimento ao cárcere e encaminhamento do auto de prisão em 24 horas. Avançando sempre, né? Depois nós temos as testemunhas de apresentação, testemunha imprópria, fidatária ou instrumentária e a lei que dispõe sobre as políticas públicas da primeira infância. Veja, se não tiver testemunhas, isso não impede a lavratura do auto de prisão em flagrante. Não impede. Deve-se nomear testemunhas que visualizaram o condutor aí apresentando o preso, né? Pessoas que tenham testemunhado a apresentação do preso à autoridade. E se ele se recusa a assinar, não sabe ou não pode assinar, também são nomeadas testemunhas para suprir a assinatura do preso. Vamos avançando mais ainda por causa do tempo, tudo bem? 22.
Depois nós temos a comunicação da prisão. A comunicação da prisão ela é imediata, o juiz, o MP, a família do preso, o defensor público, tá? Tá lá no 306, e o encaminhamento dos autos em até 24 horas é encaminhado os autos, né, o prontuário da prisão em até 24 horas, mas a comunicação da prisão ela é imediata. Depois nós temos a nota de culpa, que é importante. Quais são os requisitos da nota de culpa? Quais são os requisitos? Deve ser entregue ao preso mediante lei civil no prazo de 24 horas, assinada pela autoridade policial, tendo o motivo da prisão, o nome do condutor e o nome das testemunhas, tudo bem? Para fazer uma prisão em flagrante, tem que ter no mínimo 2 testemunhas. Por isso, esses são os requisitos da nota de culpa, tudo bem? E na falta do escrivão, qualquer pessoa designada pela autoridade pode realizar, né, lavrará o auto de prisão em flagrante, tá? Depois, aqui nós já vamos para a parte da legislação especial e eu já começo pelo crime de tráfico de drogas, tá? Vou falar de crimes aqui, pelo menos assim, em princípio, crimes relacionados à atividade da PRF, né, do Policial Rodoviário Federal. Pega muito droga, né? Por quê? Por que pega muita droga, né? Nas rodovias aí federais. Tem muito tráfico ainda de drogas, mesmo interestadual e mesmo pessoas que estão importando ou exportando drogas. Tem lá os verbos, 18 verbos, importar, exportar, competência da Justiça Federal, atribuição da Polícia Federal. E aí o verbo aqui, por isso que é incriminada a pessoa, transporte de drogas, tá? Existe o verbo transportar e existe também o verbo conduzir também, produzir, preparar, remeter, adquirir, vender, expor, transportar, trazer consigo, tá? Sem autorização e desencordo, com determinação legal regulamentar, ou seja, todos esses verbos aqui incriminam aquela pessoa, seja porque está importando, seja porque está exportando, seja porque está transportando droga, entra no tráfico, tudo bem? E aqui existem as condutas equiparadas ao tráfico no parágrafo 1º, incisos 1, 2 e 3. Vamos avançar que eu quero falar sobre um outro tema em legislação penal especial. Eu quero falar sobre aqui a posse de arma de fogo, que é o que está na moda agora em face do decreto aí recém-assinado pelo presidente, que na verdade eu até coloquei aqui no material o decreto 9685 de 2019, tá? A posse de arma de fogo tem requisitos para a posse de arma de fogo. Para possuir uma arma de fogo na sua residência ou no seu local de trabalho, desde que você seja o proprietário, tem requisitos. Tem que declarar efetiva necessidade. É o que o decreto veio basicamente dar uma objetividade para a subjetividade que era a necessidade de uma arma de fogo. Então a objetividade que foi dada lá foi os índices de violência de 2016, tá? Todos os estados têm índice de homicídios acima de 10 homicídios para cada 100 mil habitantes, tudo bem? Então tem que declarar efetiva necessidade, 25 anos de idade, tem que apresentar os documentos pessoais, não ter antecedentes criminais, certidões negativas, ocupação lícita e residência certa e a capacidade de portar uma arma de fogo e também passar por um psicólogo, tá? Ou seja, a aptidão deve passar por um curso de treinamento de tiro para poder possuir uma arma de fogo. Já o porte é diferente, é o extramuros, é a possibilidade de ir e vir com uma arma de fogo para qualquer local do território brasileiro, olha só, né? É muito importante que fique claro isso. Aqui tem que demonstrar a efetiva necessidade também de atividade profissional de risco, ameaça à integridade física, tá? Aí a própria Polícia Federal pode dar essa autorização de porte de arma de fogo, tudo bem? Mas é bem difícil, tá? Já o posse foi bem relativizado. Depois vamos ver os crimes, né? Quem possui ilegalmente uma arma de fogo de uso permitido incorre no artigo 12 e é flagrante, pena de detenção de 1 a 3 anos e multa. É afiançável, mas é flagrante, tá?
quem possui uma arma de fogo de uso permitido ilegalmente na sua casa ou no seu local de trabalho. Já o porte legal de arma de fogo de uso permitido está no artigo 14. Aqui a pessoa está trazendo consigo, transportando uma arma de fogo de uso permitido. Olha a pena, reclusão de 2 a 4 anos, tá? Não é mais inafiançável, agora é afiançável. E nós temos também o artigo 16. O artigo 16, ele já pune a posse e o porte de arma de fogo de uso proibido ou restrito, tá? Então, o que é a arma de fogo de uso permitido ou o que é a arma de fogo de uso proibido ou restrito? O próprio decreto regulamentador que traz, tá? Geralmente de uso proibido ou restrito é restrito às Forças Armadas e aos órgãos policiais, tá? E a arma de uso permitido é aquela que é permitido para pessoas físicas ou jurídicas, tá? Permitido nós temos os revólveres calibre 22, 32, 38 e pistola 380 e a calibre 12 também. Todos os demais, assim, né, a grosso modo, calibre restrito nós temos aí .40 para cima, tudo bem? E aí olha só qual que é a pena. Aqui é um crime hediondo, o artigo 16. A pena já é de 3 a 6 anos e ainda tem as figuras equiparadas. Chamam a atenção para qual? Para aquela que diz que quem suprime a alteração, numeração da arma de fogo, mesmo que seja uma arma de uso permitido, já vai configurar para ficção jurídica, já é um armamento de uso proibido ou restrito, tá? Se ele altera a numeração de um revólver calibre 38, por exemplo. Ou se ele está simplesmente portando um armamento permitido, mas com a numeração raspada. Ele também vai entrar no artigo 16 com essa com essa pena mais agravada, e agora se trata de um crime hediondo, tá? Muito cuidado com isso na hora da prova. Depois a gente já vai para a questão do abuso de autoridade, tá? A lei 489865, tá? O abuso de autoridade. Existem aqui, a questão é um crime próprio, né? Que é aquele que exerce cargo, emprego ou função pública de natureza civil ou militar, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, tá? É um crime próprio aqui é um crime próprio de quem exerce cargo, emprego ou uma função pública, mas não impede o particular, desde que tenha ciência, tá? De que aquela pessoa exerce um cargo público, tudo bem? Aí é possível, desde que seja juntamente com aquele que exerce e tenha ciência da qualidade dele. Tudo bem, quais são as sanções do abuso de autoridade? É tríplice responsabilidade: civil, penal e administrativa. Civil, pagamento em dinheiro; penal é multa, detenção de 10 dias a 6 meses para todos; perda do cargo e inabilitação por exercício de qualquer outra função pública por prazo de até 3 anos. E também, se for um policial, civil ou militar, poderá também sofrer a pena aqui de não poder exercer suas funções no município da culpa pelo prazo de 1 a 5 anos, tudo bem? Cuidado com isso também. Depois nós temos a lei de tortura, tá? Depois nós temos a lei de tortura, a lei 9455 de 97. Coloquei duas modalidades de tortura. Coloquei essa tortura. O que é torturar alguém, para começar, né? Torturar alguém significa infligir um sofrimento físico ou mental em uma pessoa, tá? Torturar alguém é fazer com que uma pessoa sofra fisicamente ou mentalmente. Não tem nada a ver com intensidade do sofrimento e não tem nada a ver com violência ou grave ameaça. Há como torturar alguém sem violência ou grave ameaça. Vejamos um exemplo. Artigo 1º, parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou submetida à medida de segurança sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Não tem violência ou grave ameaça, tem o sofrimento físico ou mental. O sofrimento físico ou mental tem que ter, tudo bem? Torturar alguém é ocasionar na vítima um sofrimento, tudo bem? Seja ele físico ou mental. Então existe a tortura por ação e também existe a tortura por omissão. Aquele que se omite também responde pela tortura, tudo bem? Então aquele que se omite em face das condutas anteriores, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, só que a pena de detenção de 1 a 4 anos.
tem várias diferenças. Aqui é um crime equiparado a hediondo, aqui não é um crime equiparado a hediondo. Aqui a pena é de reclusão de 2 a 8 anos por ação, a pena por omissão é detenção de 1 a 4 anos. Só que a perda do cargo para ambos ela é automática. Para ambos, a perda do cargo ela é automática e é pelo dobro da pena aplicada. Cuidado, porque na tortura é pelo dobro da pena aplicada e já no abuso de autoridade até 3 anos, que nós vimos anteriormente, tá? Interdição por exercício pelo dobro da pena aplicada, porque a lei fala que a condenação acarretará a perda do cargo, função ou do emprego público, tudo bem? Vamos avançar também, rapidinho, né? Sempre rapidinho, porque nós temos aí muita coisa para revisar. Infiltração de agentes do ECA, tá? É possível também a infiltração de agentes para investigar crimes de internet, em se tratando aqui do ECA, olha lá, principalmente pedofilia, né? 240, 241, 1A, 1B, 1C, 1D, tá? São 6 modalidades aqui de pedofilia, né? Que tem uma investigação agora regulamentada em lei. É infiltração de agentes na internet, tá? Olha que legal, infiltração de agentes na internet. Precisa de autorização judicial, tá? Para fazer isso. O agente lá geralmente aqui vai ser um agente da Polícia Judiciária, né? Seja ela Polícia Federal ou Polícia Civil dos Estados. Então ele vai ter autorização judicial para investigar essa pessoa. Ele vai criar um perfil falso e isso não é crime, tá? Porque não vai entrar com o nome dele, né? O agente, né? Falando e tal da primeira delegacia, né? Um absurdo. E aí, olha só, ele fala aqui que tem prazo aqui, ó. Não pode exceder o prazo de 90 dias, mas o total não pode ser quase 2 anos, 720 dias, tudo bem? Depois vamos ver o crime mais comum de pedofilia? Vamos, né? Vamos ver o crime mais comum de pedofilia. O crime mais comum de pedofilia é o B, tá? Aqui nós já passamos, 27, 28, onde passamos? Vamos ver o crime mais comum de pedofilia. É o 241B, tá? O 241B é aquela pessoa que adquire, possui, armazena esse conteúdo explícito, né? Esse conteúdo pedófilo. Eu gosto de falar que esse 241B é o doente, né? É aquela pessoa que consome aquele conteúdo pornográfico. Ele não divulga esse conteúdo porque é outro crime. Ele não produz esse conteúdo porque é outro crime. Ele não vende esse conteúdo porque é outro crime. Mas ele é consumidor desse produto pedófilo, tudo bem? E é o artigo 241B do ECA, tá? A pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa, tá? Agora, não vai ter crime nas hipóteses, aqui é um excludente de ilicitude especial, se após o armazenamento a finalidade de comunicar às autoridades competentes ou para investigar, né, o agente público no exercício das suas funções, e aqui pessoas que são incumbidas por lei de fornecer essas informações se elas estiverem armazenando esse conteúdo impróprio, também não cometerá crime, tá? Muita atenção com esse 241B, porque ele é muito, na prática ele é muito... Na prática, ele tem uma incidência maior desses crimes de pedofilia, é o que tem uma incidência maior. Depois, a gente já vai para a Lei 9.605, que é a lei que trata das sanções penais e administrativas derivadas de conduta de atividades lesivas ao meio ambiente. E eu coloquei o artigo 29 para PRF, né? Eu coloquei o artigo 29, por quê? Olha só, esse crime ele é muito propício, por quê? Ele diz respeito àquela pessoa que está transportando. Eu falei da droga, transportando drogas, tráfico de drogas. Está transportando ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos. É o tráfico aí, por exemplo, do papagaio, da ararinha azul, da ararinha vermelha, né? Ovos também desses animais. São todos crimes previstos
no artigo 29, parágrafo, inciso 3º da Lei 9.605 de 98, tá? Então, muita atenção para esse crime. É uma pena que a pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. É uma pena muito aquém daquilo que seria o razoável para esse crime. Há muito tráfico de animais cuja origem no Nordeste vem para o Sudeste, tá? A grosso modo na Bahia e vem para São Paulo, né? Principalmente o tráfico de papagaio, né? O que é um absurdo. Depois, vamos ver, nós temos outros crimes também, tá? Nós temos aqui, só para ver se estou passando por todos os slides, estou. Depois a gente tem aqui esse exemplo da Lei 9.605 e aqui para finalizar já a Lei 553 de 68, tá? Olha só, essa lei é pedida no concurso da PRF, tá? Não vi outro concurso pedir essa lei. É a questão da identificação pessoal, tá? Ele diz que a nenhuma pessoa física ou jurídica é possível reter um documento de identificação pessoal, tá? É proibido reter um documento de identificação pessoal. Aí ele cita os exemplos, né? Título de eleitor, carteira profissional, certidão de nascimento, etc. Tá? Aí ele fixa também duas, digamos assim, exceções, tá? Ele diz que quando para a realização de determinado ato for exigida a apresentação de documento, deve ser pelo prazo de até 5 dias. E também para aquelas pessoas que adentram em prédios, né? Quando o documento de identidade for indispensável para a entrada de pessoas em órgãos públicos. Aí pegam seus dados e devolve-se imediatamente para aquela pessoa o documento para o interessado. E se não forem obedecidos os termos dessa lei, é contravenção penal punível com prisão simples de 1 a 3 meses, tudo bem? Reter um documento da pessoa de identificação é contravenção penal punível com prisão simples de 1 a 3 meses, sem estar diante daquelas exceções que eu comentei de forma bem singela inicialmente, tudo bem? Depois aqui, a lei é bem curtinha, tem 5 artigos, e aí a gente dá cabo aqui da nossa revisão, tudo bem? Eu procurei falar do CPP, dos principais aspectos, se não todos, e também da legislação penal especial, e agora aqui na legislação penal especial eu procurei ressaltar os principais crimes relacionados à atividade da PRF aí nas estradas federais, tudo bem? Espero que você tenha desfrutado aí muito dessa revisão, que seja aí objeto de indagação aí na sua prova aí do domingo, tá bom? O meu nome é professor Daniel Cini, muito obrigado pela atenção e até um próximo encontro. Até mais!